seja bem-vindo a mais um Sala de Entrevistas. Que prazer ter a sua companhia. A entrevista de hoje está muito bacana, falando sobre o mês da mulher, sobre as mulheres, que é um assunto sempre relevante. Eu tenho certeza que você aí de casa vai gostar bastante. E a nossa convidada de hoje é a delegada da Delegacia da Mulher aqui de Pato Branco, Keila Mafioletti. Isso? Acertei? Isso. Um sobrenome italiano muito chique, eu acho muito bonito. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite e que seja um dia proveitoso. Com certeza. E essa entrevista a gente estava conversando que tem tantos assuntos para a gente falar que o tempo vai ficar curto, mas a gente espera abranger todos esses assuntos importantes, né? Isso, com certeza. Para começar, eu queria convidar a delegada para contar um pouquinho para a gente sobre como que é o trabalho na Delegacia da Mulher e como é esse cenário de violência contra as mulheres. A gente fala no mês de março e também todo ano sobre a questão da violência contra a mulher, que tem dados alarmantes no Brasil e também dados alarmantes em relação ao Estado e também a Pato Branco. Como funciona esse trabalho? Ok. A Delegacia da Mulher hoje, ela está sediada aqui em Pato Branco. É uma das 22 unidades especializadas do Estado. Então, dos 399 municípios, apenas 22 possuem Delegacia da Mulher dentro do Estado. Hoje nós fazemos o atendimento da comarca de Pato Branco e também de todos os crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como os crimes contra a dignidade sexual praticados contra crianças e adolescentes do sexo feminino. Então, dentro da comarca de Pato Branco, essa é a nossa abrangência e o nosso atendimento ele é prestado de forma ininterrupta às vítimas. Uhum. Em relação aos dados, Pato Branco tem um número alarmante de violência contra a mulher, de feminicídio, como que ficam esses índices? De acordo com os dados anunciados no Fórum de Segurança Pública, inclusive debatidos e trabalhados no ano passado, Pato Branco é o 13º município no estado do Paraná com o maior índice de violência doméstica e familiar contra a mulher e também é o 11º município no estado do Paraná com o maior índice de violência sexual contra criança e adolescente. Então, nós, infelizmente, ostentamos esse ranking, mas é necessário que se analise pelos dois lados, tanto quanto pelo lado do alto número de casos, mas também é necessário que seja observado o incentivo das vítimas a denunciarem esses crimes. Então, há um viés positivo também em estarmos com esse alto número de procedimentos registrados, de procedimentos em andamento, porque se está incentivando cada vez mais as vítimas a procurarem os órgãos policiais e denunciarem. É interessante a gente situar o pessoal de casa. Quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente não se refere apenas ao tipo de agressão física. A mulher que está dentro de um ambiente de violência, ela pode vivenciar vários tipos de violência. Quais se destacam esses boletins de ocorrência aqui no município? Quais são as violências que essas mulheres têm sofrido? A principal violência é a violência física, sem dúvida, mas além da violência física, como você também mencionou, nós temos outros tipos de violência, sejam elas de forma patrimonial, muitas vezes através de xingamentos, de agressões, de ameaças. Há também que se mencionar a violência religiosa também, e nós também estamos entrando numa era onde se discute muito sobre a violência política. E também tem aquela questão da violência praticada em ambiente digital, que hoje também a gente não pode ignorar, não é mesmo, delegada? Isso, a própria legislação foi atualizada no final do ano passado para incluir esses novos crimes praticados dentro do contexto, né, do ambiente digital. Então, é necessário também que se dê atenção a esse tipo de violência, a todas aquelas condutas que visam a expor a intimidade, muitas vezes sexual da mulher, né, aquela situação específica onde o companheiro que não está satisfeito ou não está contente com o término de um relacionamento, que ele acaba expondo a intimidade da sua ex-companheira também. Todas essas condutas são tipificadas criminalmente e quem as pratica pode responder. Eu queria saber, delegada, a senhora citou a respeito da questão do agressor, que pode ser um ex-companheiro ou até mesmo o companheiro que usa ali, né, de ameaça em relação a essas imagens da mulher. Geralmente é o companheiro, esse tipo de agressor, ou tem outros agressores que ameaçam as mulheres?
Quando a gente está falando de vítima do sexo feminino e adulta, adolescente ou adulta, na maior parte das vezes o agressor possui um vínculo pretérito com essa vítima. Então o agressor, ele é o convivente, o ex-convivente, muitas vezes o pai, o padrasto. Há uma certa convivência anterior, mas quando a gente está falando de crianças, nem sempre essa convivência ocorre. Então, muitas vezes a criança que é vítima de crimes, inclusive de cunho sexual praticados pela internet, que é hoje o que a gente chama popularmente de pedofilia, nem sempre ela tem vínculo com esse agressor, porque muitas vezes ela é vítima de crimes que são praticados à distância. E muitas vezes ela não sabe que ela está sendo vítima desses crimes porque ela não conhece o agressor em si. Em relação à mulher, então, seria esse vínculo anterior que... Em relação à mulher, geralmente, ou quase que de forma obrigatória, porque a própria Lei Maria da Penha exige que exista esse vínculo doméstico ou familiar anterior, na maioria dos casos, a mulher possui o vínculo com o agressor, sim. Entendi. E qual que é o maior desafio de trabalhar na delegacia da mulher? Seria na parte preventiva? Seria na parte ali de atuação diretamente com esses flagrantes? Qual o desafio que o Pato Branco enfrenta? A delegacia da mulher, ela trabalha tanto de forma preventiva quanto de forma repressiva. A maior dificuldade hoje é a prevenção em si, porque depois que o crime aconteceu, a atuação da delegacia ela ocorre de forma obrigatória. Então, todo e qualquer crime que tenha acontecido aqui no município ou na comarca de Pato Branco, ele é atendido de forma individual, é dada toda a atenção necessária àquela vítima e é realizado todo o procedimento obrigatório conforme determina a lei. A maior dificuldade hoje, infelizmente, é a prevenção. É você ensinar a vítima de que aquilo que ela está sofrendo é uma forma de violência, de você incentivá-la a se libertar daquele ciclo, daquele relacionamento abusivo, mas principalmente após ela decidir mudar de vida, decidir buscar ajuda, ela não voltar para o ambiente que ela estava vivendo anteriormente. Eu acho que quando a gente fala da questão da violência contra a mulher, isso é muito interessante que a delegada falou sobre a questão de reconhecer que ela está num ambiente abusivo, num relacionamento perigoso. E muitas mulheres, às vezes, não conseguem identificar esses sinais de alerta. Como que funciona? Como a mulher consegue entender que, olha, eu posso estar sendo vítima de violência? Todo e qualquer tipo de conduta que cause constrangimento, humilhação, sofrimento físico ou mental, ou ainda que imponha limitações à mulher dentro da sua natureza em si, como a proibição dela fazer o uso de anticoncepcionais, a proibição dela utilizar determinado tipo de roupas ou ter determinadas amizades. Todo e qualquer tipo de conduta semelhante a essa é um tipo de violência, mas muitas vezes, até pela própria dependência física ou dependência emocional que a mulher possui do agressor, ela acaba não percebendo ou se percebe, ela acaba preferindo por permanecer naquele relacionamento para que ela continue próximo do agressor por conta desse vínculo de dependência que ela possui. E o agressor muitas vezes utiliza ali de palavras, de persuasão para manter a vítima. Como seria esse ciclo da violência que a mulher vivencia? Com certeza. O próprio ciclo da violência em si, ele possui algumas fases que elas se repetem com muita frequência e quanto mais grave aquela vítima, aquela situação para a vítima, ele acaba se repetindo de forma mais intensiva. Então, inicialmente, a violência inicia com pequenos xingamentos, pequenas humilhações, posteriormente ela já evolui para ameaça ou algum outro tipo de violência, ainda que não física. Posteriormente, ela parte para a violência física, então a gente atende frequentemente, diariamente, vários casos de violência física. Após a violência física vem um arrependimento, que o próprio ciclo da violência chama de lua de mel, que o agressor fala que vai mudar, que ele se arrependeu do que fez, ele acaba prometendo várias coisas para a vítima que fazem com que a vítima permaneça naquele ambiente. Mas pouco tempo depois desse comportamento, entre aspas,
que acabou se reconciliando com a vítima, ele volta a praticar novamente esses atos. Então é necessário que a vítima consiga identificar esse ciclo de violência, ainda que ele não seja praticado em todas as fases. Não é necessário que a vítima espere chegar até a agressão física para buscar ajuda, ela pode buscar antes. Os outros tipos de violência, como violência psicológica, eles estão presentes em todas as fases do ciclo da violência. E também vale para um boletim de ocorrência, né? Com certeza, a própria violência psicológica hoje é tipificada no Código Penal, ela é tipificada no artigo 147b do Código Penal e ela dispõe que todo e qualquer tipo de atitude, todo e qualquer tipo de constrangimento que imponha limitação à vítima, que imponha sofrimento, ainda que de forma breve, é um crime de violência psicológica. Delegada, eu gostaria de saber como que funciona a preparação para os agentes policiais atenderem essas vítimas. Porque a gente sabe que muitas mulheres, quando elas procuram a delegacia para denunciar, elas estão numa situação de violência física ou numa situação extrema, que liga para a polícia, faz aquele flagrante e tudo mais. Ela tem a escolha por representar ou não, né? E aí, como é feita essa preparação para abordar essa vítima e também para incentivar a denúncia? A Delegacia da Mulher, ela é uma das poucas unidades especializadas no Estado no atendimento dessa vítima de violência doméstica e familiar. Quando a gente cria um mecanismo voltado especificamente a determinado crime, significa que esse crime, que esse tipo de vítima desse crime merece uma atenção especial se comparado aos demais, não desmerecendo as vítimas dos outros crimes, mas é necessário que a gente forneça um mecanismo de forma mais abrangente, de forma mais efetiva e, nesse caso, de forma mais acolhedora à vítima no atendimento. Então, a vítima hoje que procura a Delegacia da Mulher, que procura uma unidade especializada, ela conta com um serviço especializado de atendimento, uma forma diferente de abordagem, um atendimento mais humanizado, um atendimento mais reservado. É importante ressaltar que a unidade hoje, ela cria mecanismos, cria situações para que essa mulher se sinta confortável no ambiente, como o simples fato dela não permanecer no mesmo ambiente que outros homens, ela não permanecer no mesmo ambiente que o próprio agressor ou até mesmo no mesmo ambiente que estranhos. Então, desde o momento em que a vítima chega até a unidade, ela já pode se sentir confortável no atendimento. Além disso, o atendimento é realizado preferencialmente por policiais do sexo feminino, como determina a Lei 11.340. E ela também conta hoje na Delegacia da Mulher com atendimento, além do atendimento policial, com atendimento de 2 psicólogos que trabalham diariamente na unidade. Ela pode ter o suporte psicológico diariamente, diretamente na unidade, assim também como ela recebe um encaminhamento para o acompanhamento posterior a esse atendimento. Nós possuímos hoje parceria com as universidades de ensino superior que realizam o atendimento psicológico e também o atendimento jurídico de forma continuada. Toda e qualquer necessidade da vítima durante o seu atendimento vai ser sanada no local. Então, eventual encaminhamento para sistema de saúde é realizado já no local. Ela não precisa passar por determinados órgãos ou diversos órgãos para que ela consiga ter o seu problema resolvido. É feito uma forma de atendimento que consiga satisfazer as necessidades da vítima naquele momento. Isso é bem importante, ter esse acompanhamento depois do boletim, né? Porque muitas mulheres às vezes retornam para um contexto de violência. Sim, infelizmente a escolha, né, é individual. Caso ela opte por voltar, ainda assim é oferecido o atendimento psicológico de forma contínua, não só para ela, mas também para os filhos, para os dependentes, para os familiares. É importante ressaltar que o principal é a opção e a escolha dela em se libertar desse relacionamento. Ela perceber que sim, ela tem o direito de ser feliz, que ela tem o direito de viver num ambiente familiar saudável e que ela não precisa se submeter a ciclos, episódios de violência para que ela continue, por exemplo, próximo dos seus filhos ou na residência do casal. Com certeza. Gente, o assunto é muito interessante e muito delicado. E hoje a gente falar de violência contra a mulher, a gente fala diretamente de vários casos que acontecem próximos a gente. Mas a gente vai ter que dar uma seguradinha na conversa, o papo tá muito gostoso, mas a gente vai esperar um pouquinho, vamos fazer um intervalo e no próximo bloco a gente continua abordando esse assunto importante. Eu espero por você, não sai daí.
Olá, estamos de volta com a nossa entrevista aqui no Sala de Entrevistas. Eu estava sentindo a sua falta, hein? O papo estava muito interessante, a gente que já quer retomar e nós estamos falando sobre violência contra a mulher, especialmente aqui no município de Pato Branco, mas também de uma forma geral, como as vítimas podem procurar ajuda e também sair desse ciclo da violência. E a nossa convidada é a delegada aqui da Delegacia da Mulher, a Keila. Eu falo novamente, seja muito bem-vinda. Vamos continuar esse assunto importante. Vamos continuar, sim. Nós estávamos falando que o diferencial aqui da delegacia é o suporte psicológico. Algumas delegacias do estado do Paraná não têm esses psicólogos à disposição das vítimas. E como funciona para essa vítima poder identificar também não só a violência, mas a dependência emocional? Porque algumas delas, às vezes, se veem cercadas de problemas financeiros, não conseguem sair de casa porque eu dependo do agressor financeiramente, ou em relação também aos filhos, né? Isso mesmo, a vítima muitas vezes não sabe que ela está sendo vítima de uma eventual violência psicológica. Essa situação é identificada logo no primeiro atendimento na Delegacia da Mulher, porque, como foi mencionado, há um suporte psicológico lá para atendimento das vítimas. Então, sempre que é identificado algum tipo de abuso de forma psicológica, sempre quando é identificado a necessidade de encaminhamento dessa vítima para um suporte mais intensivo, para um atendimento mais continuado dela, é realizado o encaminhamento, lógico que com o consentimento dela, por uma equipe multidisciplinar. Então, sempre que essa vítima precisar, não somente ela, mas também os seus familiares, os seus filhos, eventualmente outras pessoas do seio familiar necessitarem, é realizado esse atendimento contínuo pelo psicólogo. Uhum. E esse acompanhamento também, ele não se restringe apenas ao suporte psicológico, também tem outras redes de apoio que fazem parte desse grande suporte que o município dá para essa vítima, né? Isso, a rede de apoio é muito ampla. Então, desde o atendimento psicológico, como o atendimento pelo Sistema Público de Saúde, bem como o serviço de assistência social para encaminhamento dessa vítima, eventualmente para algum local, para que ela se abrigue temporariamente até a resolução desse problema, bem como benefícios, bem como fornecimento de itens de higiene, de itens de limpeza, de roupas. Todo e qualquer suporte da vítima que ela necessite, ela encontra hoje no município de Pato Branco. Além disso, também é possível contar aqui no município de Pato Branco com atendimento jurídico gratuito para ela. Então, aquela vítima que opte por se separar, por se divorciar, por eventualmente exercer os seus direitos de pensão alimentícia, né, no caso, o direito das crianças, bem como o divórcio, separação de corpos e até mesmo a própria partilha de bens, ela não necessita gastar com advogado hoje, caso ela não tenha condições financeiras. Então, além da Defensoria Pública, ela conta com também o atendimento jurídico realizado pelas duas universidades existentes aqui no município. Interessante. E quando a gente fala de acompanhamento jurídico, vem também a medida protetiva, que muitas pessoas olham e falam assim, será que é realmente efetivo? Porque eu conheço falando de tal que tinha uma medida, mas não deu em nada. A medida, ela é importante? Sim, com certeza. A medida protetiva, ela é um mecanismo fundamental no auxílio à vítima de violência doméstica. Ela foi evoluindo ao decorrer dos anos, porque a lei que criou mecanismos para coibir a violência doméstica, ela é do ano de 2006, mas ao decorrer dos anos ela foi sendo aprimorada e as medidas protetivas foram sendo também aprimoradas de acordo com a evolução da sociedade e de acordo com a necessidade das vítimas. Então, hoje, a medida protetiva, ela abrange diversas formas de proteção, como a proibição de contato com o agressor, como a proibição do agressor se aproximar da residência da família, a proibição de manter contato com os filhos, caso assim seja necessário. É também uma medida protetiva o simples fato da vítima ter o direito de se ausentar do seu trabalho por determinado tempo, caso ela esteja correndo risco nesse trabalho. Então, a gente precisa lembrar também de muitas vítimas que passaram por violência dentro do seu ambiente de trabalho. Então, é necessário que se haja uma suspensão desse vínculo empregatício, sem o corte do salário dessa vítima, para que ela consiga se restabelecer. Também é uma medida protetiva disponível para a vítima a transferência dos filhos
para outras escolas, para outros municípios de forma prioritária. Nossa, então, isso também inclui? Isso, aquela vítima que precisa se mudar da cidade e que tem crianças e chega na próxima cidade e ela não sabe se há vagas ou não há vagas na escola, é uma forma de proteção, é um mecanismo criado pela Lei Maria da Penha para que essa vítima consiga recomeçar a sua vida e os seus filhos também, que eles não fiquem sem escola. A medida protetiva também vale também em relação aos parentes da vítima? Por exemplo, o agressor entrar em contato com a sogra, com o sogro, isso também infringe a medida? Em alguns casos, sim, ela vale também para a vítima e seus familiares, mas é importante ressaltar que, assim como a medida vale para o agressor, ela também vale para a vítima. Então, o agressor não pode manter contato com a vítima, mas a vítima também não pode entrar em contato com o agressor. Porque caso ela entre em contato com o agressor de forma voluntária, muitas vezes, por N motivos, há o entendimento de que ela abriu mão do direito, do mecanismo de defesa que a justiça disponibilizou para ela. Então, muitas vezes, como você mesmo mencionou, será que dá certo? Será que dá certo? No final não deu em nada. Muitas vezes a vítima tinha esse direito e ela mesma abriu mão ao procurar o agressor posteriormente para conversar ou ao voltar a conviver com o agressor, e a justiça entende que ela acabou abrindo mão de forma voluntária e consciente do direito que ela tinha de proteção. Então, voltando a residir com o agressor, a medida passa a não ter mais vigência. Então, não tem como alegar, se posteriormente ela fizer um boletim de ocorrência, acusando o agressor de qualquer outro tipo de violência, alegar que aquela medida protetiva foi aplicada. Se ficar comprovado que ela, de forma voluntária, voltou a conviver com o agressor, que eles passaram mais algum tempo juntos e posteriormente o ciclo da violência fez com que ela fosse novamente ameaçada ou agredida, aquela medida protetiva anteriormente imposta, ela não tem mais validade para esse caso. Então é necessário fazer um novo procedimento, uma nova solicitação de medida protetiva, uma nova orientação da vítima de que ela também não pode descumprir essa decisão judicial. E, delegada, nos casos que a mulher já tem a medida protetiva, mas são necessários outros mecanismos para que ela consiga retomar a vida dela. Muitas vezes eu sei que tem mulheres que têm que sair às pressas de casa, levar os filhos. Como que a delegacia faz esse acompanhamento de manter essas vítimas em segurança? Então, a própria medida protetiva em si, quando ela é imposta ao agressor, ele recebe uma notificação de que, se ele descumprir essa medida protetiva, ele vai sofrer outras penalidades. Inclusive, uma dessas penalidades é a própria prisão dele. Então, o agressor já está ciente de que, se ele descumprir esse mecanismo de proteção à vítima, ele pode ser preso. Essa situação de prisão é muito comum, ela é a mais comum que a gente atende diariamente, por conta até da própria necessidade de se resguardar a integridade física da vítima. Então, não é em todos os casos que acontece, né? São nos casos onde há ofensa à integridade física da vítima, onde há perigo para a vida dela, para a vida dos seus filhos, é necessário que se tome uma medida mais drástica. Mas também há outras formas de se coibir esse agressor a continuar praticando, mas a principal é a prisão. Entendo. Delegada, falando em relação à comunidade, como que a comunidade pode prevenir a violência contra a mulher? A gente sabe que tem aquele ditado, né? Que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas agora a gente já tem que mudar esse ditado, né? É necessário que haja intervenção. Com certeza, todos nós possuímos responsabilidade no combate à violência contra a mulher. A própria ONU reconheceu a violência contra a mulher como a pandemia mais longa e mais mortal do mundo. Então, infelizmente, a partir do momento que nós cruzamos os nossos braços e fechamos os nossos olhos, aquela vítima de violência que não consegue sozinha pedir ajuda, nós também temos a nossa parcela de culpa naquele sangue que é derramado. Então, já tivemos casos aqui ocorridos no município de Pato Branco, onde, se terceiros tivessem realizado a intervenção, a vítima estaria viva hoje. A vítima não escolhe morrer, ela não escolhe ser agredida. Ao contrário do que muitas vezes é falado, ela não gosta de apanhar.
Muitas vezes ela está tão fraca para se libertar, ela está tão humilhada para pedir ajuda, ela está tão cansada para conseguir sair dessa situação que ela precisa de um auxílio externo, e esse papel da comunidade é fundamental. Entendo. E quando a gente identifica esse tipo de violência, é importante a gente saber abordar essa pessoa para que ela não se sinta constrangida, né? Com certeza, e além dessa abordagem da vítima, é necessário também que caso o terceiro, caso o vizinho, caso o popular veja e não queira ter o contato direto com a vítima, ele pode fazer a denúncia de forma anônima. Então, ligando no Disque 181 ou muitas vezes entrando em contato com a própria delegacia da mulher, a gente consegue fazer esse atendimento, consegue fazer a busca ativa dessa vítima, identificar essa vítima, talvez em um momento posterior, onde ela não está mais tão nervosa, tão ansiosa, onde ela já está com a cabeça vazia, e ela decida sim receber a ajuda. Eu queria finalizar essa entrevista com uma fala da delegada, falando especialmente para aquelas mulheres que elas se sentem em um ambiente de violência ou às vezes têm dúvidas sobre isso ou já sabem que vivenciou esse cenário. Qual a mensagem que a delegada deixaria no final dessa entrevista para essas mulheres? Que toda e qualquer mulher vítima de violência busque ajuda, ainda que de forma singela, ainda que de forma simples, que ela não tenha vergonha de buscar ajuda, que ela não tenha vergonha de buscar a delegacia da mulher ou outros órgãos da rede de proteção, pois ela encontra nesses órgãos um apoio, um auxílio para ela se libertar daquele ciclo. Ela tem o direito de ter um relacionamento saudável, ela tem o direito de ser feliz, ela tem o direito de ter uma vida tranquila. Porque, afinal, o que importa para nós é viver e não sobreviver. Com certeza. Então, o importante é desfrutar da vida com plenitude, né? Correto. Não sofrendo dentro de casa. Obrigada, delegada, pela entrevista. Eu que agradeço. E foi muito valioso esse tempo, porque a gente sabe que hoje muitas pessoas a gente não vai conseguir chegar e dizer, levar na delegacia e falar denuncia. Mas quando a gente entra dentro da casa da pessoa com uma entrevista, com um bate-papo, nós conseguimos alcançar pessoas que muitas vezes não saberiam o que fazer numa situação como essa. Com certeza. Eu que agradeço o convite, e a Delegacia da Mulher está de portas abertas. Muito obrigada. E a delegada já falou que vai voltar em maio para nós falarmos do Maio Laranja, que também é um tema bem interessante. Isso mesmo, voltaremos em maio. Com certeza. Olha, eu agradeço pela sua companhia, agradeço pela sua audiência. Essa entrevista foi muito pertinente. Eu tenho certeza que você aí de casa vai conseguir ajudar alguém que passa por essa situação, ou até mesmo você precisa buscar ajuda. Então não perca tempo, denuncie. O importante é você resguardar a sua integridade, a sua segurança, proteger os seus familiares e a sua família. Também agradeço se você está assistindo pelo YouTube, pelos outros meios. Eu espero você na próxima edição do Sala de Entrevistas. Até mais!